Vamos lá. Na última aula, né, eu falei, né, que o indivíduo, para ficar doente, ele precisa sofrer alguma agressão, né? Então, essa agressão, ela começa lá a nível molecular, né, lá nas células, e ela repercute lá no nosso organismo, né? E isso é o que leva o indivíduo à doença, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que são essas agressões, né? Quais os princípios da agressão celular. Então, o que, que acontece? Para a gente ter uma lesão de qualquer tipo, que é o resultado da patologia, a gente tem uma lesão, né? Porque se o tecido está saudável, não tem por que a gente estudar a patologia, né? Porque não vai ter lesão no tecido. Então, a gente precisa de uma lesão, tá? E para a gente ter a lesão, a gente precisa de uma agressão, né? E essa agressão, ela vai depender do tipo, da intensidade, da duração dela. Por exemplo, a gente pode ter uma agressão térmica, uma agressão química, a gente pode ter uma batida, a gente pode ter uma queimadura. Então, depende do tipo de agressão que esse tecido sofreu, tá? A intensidade, uma intensidade curta, uma intensidade longa, uma intensidade média, quanto tempo esse tecido ficou estimulado por essa agressão, tá? E a duração, né? Quanto tempo, desculpa, a intensidade, se ela é forte, foi uma agressão forte, foi uma agressão moderada, foi uma coisa leve, tá? Então, foi uma queimadura superficial, foi uma queimadura intensa, tá? E a duração é com relação ao tempo. Então, tempo curto, um tempo prolongado, anos, dias, horas, tá? Então, tudo isso aí vai interferir, tá? Para a gente ter uma lesão final. E o que vai interferir também na lesão celular é o hospedeiro. Qual tipo celular, né? Qual tipo celular que está recebendo essa agressão? Então, por exemplo, se a gente tem células que elas são mais fortes, né? Por exemplo, uma célula muscular, uma célula cardíaca, né? É uma célula muito forte, por exemplo, para ter uma agressão que aguenta uma grande intensidade, né? Agressões de duração, de uma boa duração, ou não, eu tenho um tecido frágil, um tecido gorduroso, por exemplo. Então, o tipo celular que está envolvido nessa agressão também vai definir o tipo de lesão que a gente vai ter, tá? Então, por exemplo, tem células que quando a gente tem uma diminuição da supressão do oxigênio, por exemplo, os neurônios, pouquinho tempo sem oxigênio, essas células já morrem, né? E outras células não. Por exemplo, o tecido muscular, ele aguenta um bom tempo na hipóxia, com a diminuição de oxigênio, tá? Vai depender do grau de adaptação, qual a capacidade que essa célula que está recebendo essa agressão, ela tem a capacidade de se adaptar frente a essa agressão, tá? Às vezes ela aumenta de tamanho e consegue suprir essa demanda, às vezes ela diminui de tamanho, tá? Então, vai depender do grau que essas células têm de se adaptar também. E o estado funcional, o que seria isso? Essa célula está sadia ou ela está com algum outro problema, por exemplo, que vai dificultar essa célula a se adaptar frente a uma agressão, tá? Então, para a gente ter uma lesão celular, vai depender da agressão que está sendo sofrido, das células que estão recebendo essa agressão, tá? Então, a gente vai ter esses dois pontos aí que vão definir o tipo de lesão, como que vai evoluir essa lesão, tá? E o que causa lesão celular? Nós temos agentes lesivos, por exemplo, agentes físicos, químicos e biológicos. Físicos, queimadura, pode causar lesão celular, radiação, traumas, choques elétricos, tá? A gente pode ter agentes lesivos químicos, como álcool, cigarro, toxinas, medicamentos, tá? Algumas drogas que são ilícitas, né? Cocaína, maconha, etc. Tá bom? E nós temos os agentes lesivos biológicos, por exemplo,
vírus, bactérias, fungos, qualquer micro-organismo, né, pode ser causa de uma lesão celular. Então, nós temos defeitos genéticos, então nós vamos ter células que elas já vão ter predisposição a uma lesão celular, porque ela já veio com algum defeito genético que leva à propensão dessa célula a se lesionar. Então, por exemplo, em caso de câncer familiar, por exemplo, as células elas já vêm com uma condição genética, né, um defeito genético, onde ela tem maior propensão de desenvolver um câncer, tá? Então, um defeito genético, ou então, por exemplo, um defeito genético que aconteceu decorrente de uma radiação que a pessoa recebeu, né? Então, é um defeito genético que foi adquirido e não veio, né, durante a formação, né, do embrião. Então, esse defeito genético adquirido, ele também pode ser causa de lesão celular, tá? O envelhecimento, então as células quando vão envelhecendo, elas também podem lesionar, elas começam a ter suas funções modificadas e elas podem evoluir para lesão celulares também, tá bom? Diminuição do suporte de oxigênio pode levar à lesão celular. E aqui a gente tem dois conceitos que são importantes. Um conceito de isquemia e um conceito de hipóxia, tá? Isquemia, o que é? Quando eu tenho obliteração da passagem do sangue sanguíneo, do sangue para aquele órgão. Então, por exemplo, tem uma trombose que impede que o sangue passe. Então, aquele órgão ele não vai receber nenhum suprimento de oxigênio, tá? E nenhum tipo de nutriente também, porque não tem sangue. Então, isso é isquemia. E o que é hipóxia? Quando eu tenho a redução da quantidade de sangue naquele órgão. Então, por exemplo, pode ser um trombo também, mas um trombo que não oclui totalmente o vaso. Então, passa um pouquinho de sangue, aquele órgão ele está sendo irrigado, ele tem os nutrientes, porém está tudo reduzido, o oxigênio dele está reduzido. Por quê? Porque está passando pouco sangue, tá? Reações imunológicas podem causar lesão celular, doenças autoimunes, arteriosclerose, artrite reumatoide, são doenças autoimunes. O que é isso? O nosso próprio organismo começa a produzir células que vão causar lesão no nosso organismo. Então, o nosso próprio organismo causando lesão celular, tá? Então, é muito comum a gente ver isso em doenças autoimunes. O próprio processo inflamatório, quando a gente vai estudar lá a inflamação lá na frente, vocês vão ver que eles também é uma causa de lesão celular. A inflamação aguda, ao mesmo tempo que ela está defendendo o organismo, ela também vai causar lesão, tá? E a gente vai estudar isso lá na frente. Então, a obesidade, desequilíbrios nutricionais, tanto para mais quanto para menos, né? Obesidade, desnutrição, também podem ser causas de lesão celular. Então, vamos entender qual é o mecanismo da lesão celular. Então, a gente vai ter uma agressão, né? Como eu falei para vocês, sempre vai começar a nível celular, né? Então, começa lá no metabolismo das células envolvidas, a gente vai ter a repercussão no tecido, do tecido no órgão, do sistema, e por aí vai até a gente ter um organismo doente, tá? Então, a agressão, ela vai causar uma perturbação no metabolismo das células, tá bom? Então, vários componentes celulares, eles vão ser perturbados e vão ter o seu metabolismo alterado. Então, a gente tendo alteração nos componentes celulares essenciais, como mitocôndria, como cálcio, como a membrana plasmática, como o DNA, como a proteína, como o oxigênio, como a síntese de ATP, tá? Isso aqui tudo são componentes celulares essenciais. Se a gente tiver qualquer perturbação em um desses, a célula vai responder como? Com alterações na sua forma e na sua função, tá? Vamos entender um pouquinho disso. Como que é esse mecanismo celular? Então, aqui a gente está mostrando um vaso sanguíneo, ó, que tem aqui, ó, um coágulo, tá vendo? Então, aqui a gente tem um processo que a gente fala que é de isquemia. O
que acontece? Esse trombo, ele está impedindo a passagem do sangue para o restante dos vasos. Então, o que é isso aqui? Uma isquemia. Não passa nada. Eu tenho diminuição tanto do oxigênio quanto dos nutrientes, tá? E a hipóxia, o que seria a hipóxia? Eu tenho um trombo, por exemplo, menorzinho, que ele está pegando só uma parte aqui do vaso, e eu tenho uma passagem pequena de sangue ainda para os vasos que estão vindo aí na sequência, tá? Então, passa um sangue, porém um sangue, o quê? Com pouco oxigênio, né? Porque está passando pouco, né? Então, essa é a diferença entre hipóxia e isquemia aí que eu falei para vocês, tá bom? Então, como que acontece o mecanismo de lesão celular? Aqui tendo como exemplo aqui esse trombo, né? Eu tenho uma obliteração da passagem do sangue, consequentemente de oxigênio e nutriente. Se diminui o oxigênio, gente, aonde que o oxigênio, né? Onde que a gente vai precisar do oxigênio? Na respiração celular, né? Então, a célula ela recebe esse oxigênio e esse oxigênio ele é metabolizado aonde? Nas mitocôndrias, né? Então, a mitocôndria lá, se vocês vão lembrar, que tem o processo de respiração, que é a via glicolítica, né? E depois da glicólise, né? E depois a gente tem o ciclo de Krebs e nós temos a cadeia respiratória, né? Então, se a gente tem uma diminuição do oxigênio, né, para essas células do tecido, a mitocôndria, gente, ela vai ficar com seu metabolismo comprometido, tá? Então, o que acontece? Ela começa a liberar espécies reativas de oxigênio. O que são espécies reativas de oxigênio? Que a gente chama de EROS, tá? São como se fossem subprodutos da respiração celular. Então, são oxigênios que têm um elétron não pareado, então eles são altamente reativos, tá? Então, aonde esses oxigênios que têm essas espécies de oxigênios que tem um elétron não pareado na sua última camada, aonde ela encosta dentro da célula, ela provoca a formação de lesões, de quebras, tá? Então, como a gente tem uma deficiência na respiração celular, porque nós temos a baixa de oxigênio, né, que está sendo fornecido para a célula, a gente vai ter um aumento desses subprodutos da respiração celular que vão causar dano na célula, tá bom? Na mitocôndria, o que acontece? A nossa célula, gente, a mitocôndria é uma organela onde ela capta, né, o cálcio. Então, o cálcio, basicamente, ele fica fora da célula, né, no meio extracelular, e dentro da célula ele fica onde? Na mitocôndria, tá? Só que quando a mitocôndria ela é lesionada, o que ela faz? Começa a liberar esse cálcio para dentro do citoplasma, né? E qual o problema da entrada de cálcio no citoplasma? É que esse cálcio, gente, ele promove a ativação de várias enzimas, tá? Então, é muito negativo. Ele vai provocar a ativação de endonucleases, de ATPases, de proteinases. Tudo que é ase, gente, são enzimas, tá? Tudo que termina em ase dentro da célula são enzimas. Então, a ativação dessas enzimas vai provocar o quê? A quebra de proteínas, de DNA e de várias outras organelas, do citoesqueleto, tá? Então, vai causar uma desorganização dentro da célula, tá bom? E ainda continuando aqui na mitocôndria, se eu tenho uma diminuição do suprimento de oxigênio, eu vou ter uma diminuição do quê? Da formação do ATP. Vocês lembram lá que o ATP na respiração, ele é produzido pela mitocôndria, principalmente lá na última fase, que é na cadeia respiratória, né? Onde a gente tem a liberação aí da maior quantidade de ATP na respiração celular. Mas se essa mitocôndria está comprometida, o que vai acontecer? Diminuir a síntese de ATP. E a gente sabe, gente, que o ATP
ele é importante para tudo na célula, é ele que fornece energia para a nossa célula, certo? Então, o que, que acontece? Se eu tenho uma diminuição na síntese de energia, tudo vai ser alterado na célula. Então, por exemplo, o que mantém, né, o equilíbrio hídrico da célula? A bomba de sódio e potássio das membranas celulares, né? E elas são dependentes de energia, elas são dependentes de ATP. Então, se eu tenho uma diminuição na síntese de ATP, essas bombas elas vão parar de funcionar. E aí, o que vai acontecer? Vai entrar líquido para dentro da célula, não é? Então, entra o sódio, não é verdade? E aí, o que acontece? Chama a água, né? Tem um desequilíbrio aí nesse fluxo da bomba de sódio e potássio, tá bom? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o cálcio ele está principalmente dentro da mitocôndria e no meio extracelular? Então, como tem um desequilíbrio iônico, começa a entrar cálcio também para dentro da célula. Então, entra o cálcio, que também vai ativar as enzimas, tá? Então, olha só, um tanto de cálcio aí no meio intracelular vai provocar a ativação de várias enzimas e quebra de várias moléculas dentro da célula, tá bom? Então, o que acontece? Se eu tenho um desequilíbrio aqui, entrada de tudo do meio extracelular para o meio intracelular, o que vai acontecer? Entra água e essa célula vai inchar, tá? Então, uma característica aí de lesão celular, inicialmente acontece o quê? O inchaço celular, tá? E começa a formar o quê? Essas microbolhas aqui na membrana, tá? Então, essas células também começam a perder o quê? As suas microvilosidades. Vocês se lembram lá o que é microvilosidade? Que ficam lá na membrana celular. Por quê? Porque a célula incha. Então, essas microvilosidades, elas ficam perdidas, tá? Então, o que acontece no princípio da lesão celular, então? A célula, ela fica inchada, né? Começa a formar essas microbolhas e as microvilosidades desaparecem. E com o tempo, isso vai evoluindo. Então, as enzimas que vão sendo ativadas vão degradando todas as organelas dessas células, vão degradando o núcleo da célula, tá? Então, isso aqui chama necrose celular, que a gente vai ver mais na frente, tá ok? Então, o que acontece? No princípio, a gente tem uma célula que está em homeostasia, um equilíbrio, né, no nosso tecido. Essa célula, ela sofre uma agressão. E uma coisa muito interessante, como eu já falei, as células, elas têm capacidade de se adaptar, tá? Muitas vezes às agressões. Vai depender o quê? Do tipo celular, da intensidade da agressão, da duração dessa agressão. Vai depender se essa célula tem capacidade de se adaptar ou não frente àquela agressão, tá bom? Como eu já disse, umas são mais resistentes que outras. E como essas células podem se adaptar, mas às vezes essa agressão é tão intensa, gente, que ela não consegue se adaptar. E aí ela já vai evoluir para uma lesão celular, tá? Então, lesão celular acontece quando a célula não tem ou não consegue se adaptar. Ou então, quando a célula tentou se adaptar, mas a agressão continuou, e aí chega uma hora que ela não suporta mais, e ela evolui para lesão celular. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse slide, por quê? Porque isso aqui é a base de todas as nossas próximas aulas, tá? Hoje, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar esse lado aqui, ó, tá? A gente vai estudar sobre adaptação celular. E lesão celular, a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, como que a célula se adapta frente a uma agressão? Ela pode acumular substâncias dentro dela, que a gente vai estudar daqui a pouco, ou ela pode alterar o seu mecanismo de crescimento ou de diferenciação celular. Isso aqui a gente vai estudar hoje, tá bom? E quando a célula evolui para uma lesão celular, ela não consegue mais se adaptar,
Essa lesão ela pode ser reversível, tá? E ela pode ser irreversível. Como o próprio nome diz, reversível, quando se eu tiro essa agressão, a célula consegue voltar aqui à homeostasia, tá bom? Irreversível, quando mesmo tirando essa agressão, ela já se lesionou tanto que ela não consegue mais voltar à homeostasia. Então, ela vai evoluir para a morte celular. E a morte celular acontece de duas formas, ou por apoptose ou por necrose. E que a gente vai estudar tudo isso aqui na próxima aula, tá bom? E o que define, né? A partir de que ponto uma célula sofre lesão e ela não consegue mais reverter isso? Isso acontece a partir de quando as mitocôndrias são lesionadas de uma forma onde não tem mais como retornar a respiração celular. Então, se não tem como retornar mais a respiração celular, não tem como essa célula voltar à homeostasia, porque ela vai perder todas as suas funções, né? Que precisam de ATP e precisam de oxigênio. Então, o que é o ponto de não retorno, né? O ponto de não retorno é o ponto onde a gente tem lesão em mitocôndria e a célula não consegue mais, mesmo tirando a agressão, essa célula vai evoluir para a morte celular, tá ok? Então, o que é adaptação? Como eu disse, é tudo que nós vamos estudar hoje, essa parte de adaptação celular. Então, adaptação é um estado novo, porém alterado, onde a célula ela está viva, ela consegue modular suas funções em resposta aos estímulos novos que ela está recebendo, tá? Então, como que a célula se adapta, tá? Ela está lá funcionando, ela não morreu, ela simplesmente alterou o seu metabolismo em resposta a essa agressão que ela sofreu, tá? Então, como que a célula pode se adaptar? Ela pode se adaptar acumulando substâncias dentro dela. Então, quando ela acumula substâncias dentro dela, nós temos as degenerações, as pigmentações e as calcificações. E nós vamos estudar isso aqui hoje, tá bom? E as células, elas também podem se adaptar, ao invés de acumular substância dentro dela, elas podem alterar os mecanismos que regulam o seu crescimento. Ou seja, ela ela altera o seu mecanismo de forma que ela aumenta ou diminui de tamanho para suprir aquela agressão que ela está sofrendo, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai estudar. Isso chama hipertrofia, ou, ao contrário, atrofia, ou hiperplasia, ou hipoplasia, que a gente vai estudar hoje também, tá bom? E outra forma também dela se adaptar, ela é alterando o mecanismo que regulam a sua diferenciação. E isso chama metaplasia. Então, o que é metaplasia? Eu tenho um tipo celular naquele tecido e esse tipo celular se diferencia em outro tipo celular, tá? A gente vai entender isso aí mais hoje, ainda mais na frente, tá? Então, qual a diferença da adaptação celular, gente? Como o próprio nome diz, a célula ela está se adaptando, ou seja, se eu remover o estímulo, a célula ela consegue voltar à homeostasia, ela consegue voltar à sua normalidade, tá ok? Então, vamos estudar cada um dessa adaptação, começando pelas degenerações. O termo degeneração, gente, significa o quê? Qualquer acúmulo de substância dentro da célula, tá bom? Então, o que a célula pode acumular dentro dela? Ela pode acumular água, tá? E eletrólitos. O nome dessa degeneração chama degeneração hidrópica, tá bom? Então, quando a célula está tentando se adaptar, acumulando água dentro dela, a gente vai ter a degeneração hidrópica de água, como o próprio nome diz. Ela pode acumular gorduras,
tá? E aí a gente vai ter a degeneração gordurosa, e que a gente conhece como esteatose. Então, acúmulo de gordura dentro da célula chama degeneração gordurosa. Ela pode acumular carboidratos, a gente vai ter a degeneração glicogênica, e ela pode acumular proteínas, e a gente vai ter a degeneração hialina ou mucoide, tá? Por que eu botei essas setinhas aqui? Porque, como eu disse já para vocês, patologia é muita coisa, né, gente? Então, eu botei umas setinhas aqui para chamar atenção para os pontos que eu acho principais que vocês devem estudar e que não e que vão ficar para vocês aí, para quando vocês forem estudar já as patologias mais avançadas, tá bom? Então, vamos focar hoje na degeneração hidrópica, na degeneração gordurosa e na degeneração hialina, que é o acúmulo de água, gordura e proteínas, tá ok? Começando pela degeneração hidrópica. O que é degeneração? Acúmulo de qualquer coisa. Então, aqui a gente está falando do acúmulo hidrópico, de água, tá? Então, é fácil entender. Por que acontece o acúmulo de água dentro da célula? Porque houve um problema aonde? Na mitocôndria, né? Na síntese do ATP, como eu já expliquei anteriormente, que vai causar um problema lá na bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque essa bomba, olha aqui, precisa do ATP para funcionar. Então, se a mitocôndria ela foi lesionada, né, por alguma agressão, o que acontece? O ATP vai estar diminuído, né? E aí a gente vai ter um problema aí no funcionamento da bomba de sódio e potássio, tá? Então, o sódio, né? Qual a função, né, do ATP? É fornecer energia para essa bomba de sódio e potássio funcionar. Então, qual é a função? O ATP, ele faz com que o sódio, ele se ligue, né, aqui a bomba de sódio e potássio, e é mandado para o meio externo. Isso acontece consumindo um ATP. Olha aqui nós temos trifosfato. E aqui a gente já tem o quê? Difosfato. Então, consumir um fosfato para que ocorresse essa mudança na conformação dessa proteína transmembrana e expulsasse o sódio para fora de célula, né? E aí, o que acontece? Esse disfosfato, ele ainda é usado como energia para quê? Para trazer o potássio de fora da célula para dentro da célula, né? Então, o ATP ele é consumido nessa transferência do sódio e potássio. Então, qual é a patogenia, né? Como que acontece a degeneração hidrópica, né? Lembra dos termos que a gente viu na primeira aula? Etiologia, o que causa, né, essa alteração? E patogenia, qual o mecanismo que essa etiologia atua, né? Então, a patogenia, o que acontece? Perturbação na síntese do ATP, lá na mitocôndria, que vai causar uma redução da atividade da bomba de sódio e potássio, o acúmulo de sódio dentro da célula e a entrada de água. Então, consequentemente, a gente vai ter uma degeneração hidrópica. Por quê? Porque acumulou água dentro dessa célula. Então, aqui eu estou trazendo para você uma imagem macroscópica de um fígado, e a gente vê esse fígado como? Meio esbranquiçado, meio pálido, né? Por que ele está pálido? Vamos entender? Aqui, porque ele está com degeneração hidrópica, né? É óbvio, né? Que a gente está falando sobre degeneração hidrópica. Então, aqui a gente está vendo os hepatócitos, ó, enfileirados, né? O fígado normal. E aqui a gente está vendo os hepatócitos, ó. Isso aqui é um hepatócito. Aqui é outro hepatócito. Então, a gente está vendo esse hepatócito. Olha como é que está o citoplasma dele. Vocês estão vendo que está branco, né? Está branco por quê? Porque acumulou água dentro dele.
Ocorreu uma degeneração hidrópica. E qual é o problema dessa degeneração? Quando a gente tem acúmulo, gente, esse, de qualquer tipo que for, qualquer tipo de degeneração, vai causar uma diminuição na função dessas células. Por quê? Porque essas células elas estão comprometidas, certo? Então, vocês acham que esse hepatócito, eles estão funcionando de forma normal, como esse hepatócito aqui? É óbvio que não. Por quê? Porque eles estão alterados, tá bom? Agora, lembrando que essa degeneração hidrópica, ela é uma adaptação. Então, se eu tiro a agressão que essa célula está sofrendo, seja uma agressão física, uma agressão química, ou de repente esse paciente está tomando algum medicamento, né, que está causando essa degeneração, esse acúmulo de líquido nos hepatócitos, tá? Se a gente remove essa causa, essa etiologia, essa célula volta ao normal, esse fígado ele volta ao normal, tá bom? Então, por que ele tá pálido? Por que ele fica pálido na macroscopia? Porque quando eu acumulo líquido dentro desses hepatócitos, esses hepatócitos eles incham, né? Então, quando ele incha, ele promove o quê? O apertamento dos vasos sanguíneos que estão ali próximos. Então, esse fígado, ele fica com aspecto o quê? Como se tivesse sem suprimento, com suprimento sanguíneo diminuído. Por quê? Porque ele está inchado, ele é emaciado, tá? Então, provoca ali uma certa o quê? Uma certa isquemia, uma certa diminuição do sangue, tá? Então, esse fígado, na macroscopia, ele fica apático, ele fica pálido, tá bom? Então, isso é uma lâmina de degeneração hidrópica do fígado, tá? Então, eu vou voltar nessa lâmina, que depois eu vou mostrar para você o diferencial dessa lâmina para uma outra que a gente vai ver. Para a gente não falar só de fígado, a gente pode ter degeneração hidrópica no epitélio também, né? Eu gosto muito de dar exemplo de epitélio, porque eu sei que é um tecido que vocês estudaram bem na histologia, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, é uma boca, tá, gente? Que está infectada, né? Ou esse paciente, ele está infectado pelo vírus papiloma humano, tá? Que é o famoso HPV, né? O HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível, né? Então, esse paciente está mostrando aqui essa lesão em aspecto de couve-flor na macroscopia. Então, isso aqui é uma macroscopia, eu estou vendo no paciente, no lábio do paciente, a gente vê essa lesão em aspecto de couve-flor, tá vendo? Isso aqui é característico de lesão por HPV, tá? E aqui eu tô vendo um pênis, tá? Então, olha aqui, um pênis com várias lesões de HPV. Nessas lesões de HPV, o que a gente vai ter aqui? Células, né, epiteliais que estão sofrendo uma agressão, uma infecção por esses vírus. E elas se reproduziram aqui, ó, elas formaram esse crescimento semelhante à couve-flor, tá? E olha aqui, ele também aqui, ó, a famosa verruguinha, né, que a gente fala, tá? Aqui no caso, estimulado por HPV, tá? Então, para vocês entenderem que não dá só em mucosa, pode dar em pele também, tá bom? Então, por que a gente vai ter degeneração hidrópica nessas lesões de HPV? Olha aqui, vamos olhar essa lâmina aqui. Essa lâmina aqui é de um epitélio, né? Então, a gente consegue ver aqui o estratificado, aqui, ó, o extrato já começando aqui, um comecinho de extrato córneo, né? E a gente, aqui as células basais, estão vendo? Então, essas células, o que acontece? Elas se proliferam aqui embaixo e elas vão migrando para cá, onde ocorre a descamação, né? Então, é isso que acontece no nosso epitélio. E o que a gente vai ver em lesão HPV? A gente vai ver, vocês estão vendo essas células branquinhas aqui, ó? Tá vendo? Vocês estão vendo que ela tem um citoplasma bem grande com acúmulo de líquido, tá? Por que acumulou líquido aí no meio? Porque a gente sabe que esse tecido epitelial, gente, não tem suprimento sanguíneo aqui dentro dele, né? Então, quando tem um aumento dessas células, né, do número dessa célula,
e ocorre esse crescimento que ocorreu aqui nessa vegetação induzida por HPV, essas células, elas não têm oxigênio suficiente, porque eu não tenho irrigação de suprimento sanguíneo. Então, essas células, elas começam a ter uma diminuição do aporte de oxigênio. Então, diminuindo o aporte de oxigênio, né, essas células que estão no centro da lesão do HPV, que ficam difíceis de chegar suprimento sanguíneo nelas, o oxigênio fica com dificuldade de chegar, o que acontece? Começa a ter alteração na bomba de sódio e potássio por diminuição na produção de ATP. Então, aqui é um outro exemplo também de degeneração hidrópica no epitélio causada por HPV, ok? E agora a gente vai falar sobre degeneração gordurosa, que é o acúmulo de gorduras dentro da célula. Quais a etiologia, né, da degeneração gordurosa? A hipóxia, diminuição do suprimento de oxigênio, pode ser uma causa de acúmulo de gordura dentro da célula. Dieta, principalmente, tá, gente? Então, se eu tenho uma dieta rica em gordura, o que vai acontecer com tanta gordura que entra nos hepatócitos? Você acha que o hepatócito vai dar conta de metabolizar toda essa gordura? Não. Então, parte dessa gordura, ela pode acumular nos hepatócitos, tá? Toxinas podem causar, desnutrição também pode causar, diabetes mellitus pode causar, obesidade e o álcool também pode causar, tá? Então, quem tem alto consumo de álcool, tá? Etilistas crônicos, não nós que fazemos consumo de álcool assim, final de semana, socialmente. Isso aqui é para quem faz consumo de álcool mesmo, tá, gente? Pode levar à degeneração gordurosa aí. Qual a patogenia? Qual o mecanismo? Ou eu tenho uma entrada excessiva de gordura na célula, ou eu tenho algum defeito de metabolismo dessa célula que ela não está conseguindo processar a gordura que está entrando e ela está acumulando. Então, são as duas formas de patogenia de acúmulo de gordura aí dentro da célula, tá? Então, baseado nisso, nós podemos ter dois tipos de acúmulos de gordura. Eu posso ter acúmulo de triglicerídeo, que é um tipo de gordura, ou eu posso ter acúmulo de colesterol, que é outro tipo de gordura, tá bom? Então, quando eu tiver acúmulo de triglicerídeo, o nome vai ser esteatose. Aonde que eu vou ter esteatose, principalmente? Em células do fígado, do coração e do rim. Por que essas células? Porque são as células que fazem metabolismo de gordura, tá? Então, quando eu tiver alguma agressão nessas células, o que elas vão acumular? Principalmente gordura, tá ok? E quando eu tenho acúmulo de colesterol, o nome não é mais esteatose, o nome é lipidose, tá? E aí, onde que eu vou ter? Quais são as patologias da lipidose? Aterosclerose, que é uma patologia que com certeza vocês já ouviram falar, e xantoma, que vocês vão entender hoje o que é, tá? Então, vamos falar da degeneração gordurosa no acúmulo de triglicerídeo. Então, vamos dar o exemplo aqui da esteatose hepática, tá? Então, aqui a gente está falando do acúmulo, lembrando aqui, de triglicerídeos, tá ok? Então, os triglicerídeos, gente, eles decorrem de onde? De onde eles vêm? Eles vêm principalmente da nossa alimentação, tá ok? Então, a gente consome, né, os alimentos ricos em gorduras, uma carne, né? E isso é metabolizado, né? E é no nosso estômago, né? E o que acontece? Ocorre a degradação dessa gordura que é mandado para ser metabolizado pelos nossos hepatócitos, pelo fígado. Então, essa gordura, ela entra no fígado na forma de ácido graxo, tá? Então, o ácido graxo, gente, ele tem várias funções. Lembra lá por exemplo, da membrana celular? Lembra lá dos fosfolipídios? Então, olha só,
essa gordura que entra, elas vão ser usadas para a formação dos fosfolipídios lá das membranas celulares, tá ok? Então, o ácido graxo, ele tem várias funções dentro do nosso organismo, tá? E no fígado, eles são metabolizados e convertidos em triglicerídeos. Olha aqui os triglicerídeos, tá vendo? É essa gordura que acumula no fígado e forma esteatose hepática, tá? Normalmente, o que acontece? Esse triglicerídeo, ele se liga a uma apoproteína, tá? E essa apoproteína faz com que ele se converta em lipoproteína e vá para a corrente sanguínea. Então, teoricamente, o ácido graxo que entra, ele é utilizado em algumas funções celulares e o resto ele é metabolizado em triglicerídeos, convertido em lipoproteína e mandado para a corrente sanguínea. O que são as lipoproteínas que vão para a corrente sanguínea? É o HDL e o LDL, tá? Então, o que a gente mede, né, quando a gente faz exame de sangue, que a gente vê, vamos ver como é que tá as gorduras. O que a gente mede? LDL e HDL, que são essas lipoproteínas aqui, que são liberadas na corrente sanguínea. Então, se você está tendo muito consumo de gordura, o que vai acontecer? O seu LDL vai estar aumentado, tá? Que é a gordura ruim que vai para a corrente sanguínea, né? E esse LDL não é legal, que a gente vai ver ali na frente por quê, tá? Então, o que acontece? Como a gente viu aqui atrás, né? Perdão. Como que é o mecanismo de acúmulo de gordura? Ou eu tenho uma entrada excessiva de gordura, ou eu tenho algum defeito no metabolismo. Então, esse aqui é o metabolismo de gordura que acontece nos hepatócitos, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, algum problema de ligação da apoproteína aos triglicerídeos, por exemplo, ou se eu tenho algum problema no metabolismo do ácido graxo, né? Isso aqui tudo, algum defeito em alguma parte dessa metabolização, eu posso acumular o triglicerídeo no fígado, tá ok? Ou, se eu tenho uma entrada excessiva de ácido graxo, esse ácido graxo vai se acumular na forma de triglicerídeo, tá ok? Então, olhando aqui na microscopia aqui do lado, né? Aqui em cima nós temos hepatócitos normais, enfileirados, como a gente já cansou de ver. E aqui embaixo a gente tem uma lâmina de esteatose hepática. Então, se vocês olharem, vocês estão vendo essas vesículazinhas brancas, tá? Então, quando a gente pega a gordura, a gente joga na água, ela se junta, não é verdade? Então, ela forma essas vesículas. Não é diferente dentro da célula. Se eu estou aumentando o acúmulo, né, de gordura dentro da célula, elas se unem e formam como se fosse uma gordurona acumulada no citoplasma. Então, aqui a gente está vendo hepatócitos com acúmulos de gordura. Por que eu falei para vocês? Vou voltar aqui. Por que eu falei para vocês que eu vou voltar nessa lâmina aqui? Porque a gente está falando de hepatócitos, né? Eu mostrei exemplos de hepatócito tanto na degeneração hidrópica quanto na degeneração gordurosa, né? Na esteatose. Vocês estão vendo que esse hepatócito aqui, ele está com acúmulo de líquido dentro dele, mas a gente vê que o núcleo dele, ó, o núcleo dele mantém a forma. Você está vendo que o núcleo está redondinho? Igualzinho o original, ó, tá? E o acúmulo aqui, vocês estão vendo que a gente consegue ver porções do citoplasma no meio desse acúmulo, vocês estão vendo? Tá? Então, fica aí uma sujeirinha no citoplasma e no meio da degeneração hidrópica. E na degeneração gordurosa? O citoplasma, gente, ele é empurrado para a periferia. Por quê? Porque provoca esse acúmulo de gordura. Então, o citoplasma ele vai para a periferia. E o que acontece com o núcleo? O núcleo ele também fica achatadinho na periferia. Ele muda a sua conformação, ele fica achatado. Então, essa gordura que se acumula empurra tudo da célula para a periferia.
tá bom? Então, lembrando que a esteatose é um tipo de adaptação celular. Então, se a gente, por exemplo, volta a ter uma alimentação saudável, tá? Então, se a gente diminui o consumo de álcool, tudo isso faz com que essa esteatose ela regrida, tá? E essa célula volta a ser um tecido normal. Aqui na macroscopia, né, na anatomia patológica, a gente tem um fígado em esteatose e um fígado normal aqui embaixo. Olha a mudança da cor, tá? Olha o tamanho do fígado com esteatose. Igual a degeneração hidrópica, ele fica um fígado aumentado, tá? Aqui ele fica um fígado esbranquiçado também. Por quê? Porque ocorre também a diminuição do suprimento do aporte sanguíneo, mas por que também que ele fica branco? Porque a gordura ela é esbranquiçada, né? Vê a gordura da picanha, né? Ela fica uma coisa, ela é esbranquiçada. Então ele dá esse aspecto branco. Quando a gente quebra esse fígado, tá? Quando a gente corta ele no laboratório de patologia, é como se tu estivesse quebrando manteiga, cortando manteiga, tá? Então ele tem um aspecto que a gente fala untoso ao corte, tá? Então forma como se você estivesse cortando manteiga. Então aqui um esquema, ó, do fígado normal e um fígado com esteatose, aumento de tamanho, a gordura acumulada dentro dele, tá? Então, aqui na esteatose hepática, a gente está falando do acúmulo de triglicerídeos, tá? Qual o problema da esteatose hepática, gente? Porque o nosso fígado, gente, ele evolui para uma esteatose hepática e isso pode causar um processo inflamatório no fígado, tá? Que evolui para uma esteatohepatite. O que é hepatite? It significa o quê? Uma inflamação aguda, tá? Toda faringite, amidalite, conjuntivite, tá? Então, tudo terminado em it significa inflamação aguda. Então, aqui a gente está com uma inflamação aguda no fígado. E essa inflamação aguda, gente, se a gente não cuida, tá? Até aqui, se a gente remove a causa, a gente ainda consegue voltar ao normal, tá? Porém, a partir de um certo ponto, essa hepatite aguda, ela evolui para uma hepatite crônica. E aí a gente já vai ter uma cirrose, tá? Que é o quê? Um fígado que está todo cheio, todo fibrosado. Então, a partir daqui, não tem mais evolução, tá? A partir daqui, é evolução daí para pior, tá? Então, uma cirrose, ela pode evoluir de uma esteatose. Então, por exemplo, um paciente etilista crônico, né? Ele começou a beber, evoluiu para cá, continuou a beber, evoluiu para cá, continuou a beber e evoluiu para cá. A partir daqui, não tem mais volta. Tá ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, mesmo sendo uma adaptação celular, gente, isso não é um ponto bom. Significa o quê? Que essa célula ela está tentando se adaptar a uma agressão, mas que essa célula ela está sendo agredida. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar essa agressão, para ela não evoluir para um ponto onde ela não vai mais voltar, tá? Então, continuando a degeneração gordurosa, agora a gente vai falar sobre o acúmulo de colesterol, que a gente chama de lipidose. E como um exemplo principal, eu vou falar para vocês sobre a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de gordura do que é o colesterol na parede das artérias, do coração, no cérebro ou em membros inferiores. Então, aqui a gente está mostrando, ó, começou o acúmulo aqui do colesterol, tá vendo? E aqui o sangue tá passando, tá? Então, aqui, gente, a gente já tem uma hipóxia, né? Uma diminuição do suprimento de oxigênio para os tecidos que esse vaso está irrigando, certo? Então, olha só, eu já tenho uma diminuição do lumen desse vaso, tá? Então, aqui, ó, tá aumentando o acúmulo de gordura, de colesterol. Até que chegou uma hora, ó, que acumulou demais, obliterou, e o que aconteceu com esse paciente? Ele infartou, tá? Então, degeneração gordurosa,
aqui, no caso, a gente está falando do acúmulo de colesterol e estamos falando da lipidose e dando exemplo de aterosclerose, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho da histologia. Nós temos uma artéria aqui e uma veia. Lembra da histologia? Aqui nós temos uma artéria e aqui nós temos uma veia. Então, elas são bem diferentes na histologia. Então, o que acontece na artéria? A túnica íntima aqui, né? Essa tem uma lâmina elástica interna e ela tem uma túnica média, uma camada média bem grossa, tá ok? E na veia, o que eu tenho? Só um endotéliozinho, né? Então, eu não tenho essa lâmina elástica na íntima. Eu tenho uma túnica, uma camada média menor, tá ok? Porque essa túnica média, gente, ela é formada de quê? De fibras musculares, tá? Então, isso aqui são fibras musculares. Então, eu preciso de uma camada bem grossa na artéria, por quê? Porque a artéria é quem vai funcionar. Então, a gente precisa do acúmulo de uma grande quantidade aí de musculatura para ajudar e também da lâmina elástica para ajudar nessa pulsação arterial. E na veia, eu não preciso disso. A veia, ela tem as válvulas que vão mandar o fluxo sanguíneo de retorno. Então, a gente não precisa ter uma camada média muito grossa. Então, aqui na histologia, a gente consegue ver a artéria com a camada média bem grossa e a veia com a camada média bem fininha. Aqui a gente consegue ver a camada íntima, né, bem coloridinha. Por que coloridinha, Rosa? Porque tem essa lâmina elástica interna que eu falei aqui para vocês. E aqui, ó, na veia a gente já não vê isso, né? Por quê? Porque a veia, ela é passiva, ela manda o sangue passivamente. E por que a gente está fazendo, relembrando a histologia? Para a gente entender um pouquinho do mecanismo da formação da aterosclerose. Então, aqui nós temos LDL, lembra lá do LDL, né? Que saiu lá da metabolização do fígado e foi para a corrente sanguínea. Então, aqui, ó, a gente tem o lúmen, a luz do vaso e o sangue passando aqui, tá ok? A luz está aqui em cima. Então, por algum motivo, essas células endoteliais sofreram alguma injúria, tá? Ou tem uma grande quantidade de LDL aqui na luz vascular, tá? Então, esse LDL, ele passa da luz do vaso para dentro daqui, ó, do subendotélio, tá? Então, ó, ele fica aqui, ó, entre as células do endotélio e a camada média, tá? Vamos relembrar lá? Oh, perdão, passei. Então, ele fica aqui. Onde que acumula esse colesterol? Entre essa camada média e essa camada íntima aqui, tá? Que a gente chama de subendotélio, abaixo do endotélio, tá? Então, o colesterol, ele entra. Quando ele entra, o que entra também? O monócito. O monócito é uma célula, gente, que no sangue ele é o monócito, mas quando ele entra no tecido, ele se transforma em macrófago. E por que o monócito entra? Porque ele, na forma de macrófago, ele vai fagocitar esse LDL. Só que o que acontece? Ele fagocita e acaba sendo acumulado nesse subendotélio, tá? Então, ele forma um macrófago que ele é que dentro dele tem o colesterol dentro dele, o LDL, que a gente chama de célula espumosa. Porque na microscopia a gente vê um macrófago meio esbranquiçado, tá? Por quê? Porque ele está com LDL, com colesterol dentro do seu citoplasma, tá? Então, esse macrófago cheio de colesterol, ele começa a se acumular aqui dentro, tá? A gente tem entrada de linfócito T também, que vocês vão ver lá na frente, que o linfócito T, ele é uma célula que estimula a produção, a transformação do monócito. Eu estou desligando meu ar-condicionado aqui, que eu estou morrendo de frio.
do monócito em macrófago. Então, esse macrófago ele se torna ativado com o estímulo do linfócito T. A gente vai estudar isso também lá na inflamação crônica, tá? Então, o que acontece? As células aqui, olha aqui, células musculares aqui da túnica média, elas começam a invadir esse subendotélio. E olha aqui o que elas começam a formar uma camada em cima de onde está acumulando essas células espumosas, que começa a formar esses cristais de colesterol. Olha como faz um tecido organizado, gente, de acúmulo de colesterol ainda protegido por células musculares. Então, isso aqui é um ateroscleroma, tá? Então, isso aqui é um ateroscleroma bem formado, bem desenvolvido, bem evoluído. Então, olha só, mostrando aqui o sangue passando dentro desse vaso, aqui formando o acúmulo de colesterol no subendotélio, né? E aí aqui, ó, já rompendo essa camada, né, que formou por essas células musculares, invadindo e comprimindo, olha aqui, todo o vaso, impedindo que esse sangue passe, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Parou de passar sangue, o que vai acontecer com esses tecidos? Esse tecido vai sofrer um infarto, uma necrose, né? Então, isso aqui que acontece, por exemplo, no infarto do coração, no infarto cerebral, quando a gente tem um AVC, é isso aqui que acontece, tá ok? Então, aqui a histopatologia da aterosclerose, a túnica média aqui embaixo, vocês estão vendo? Tá? Então, aqui era para ser o quê? O lúmen do vaso, tá? Então, olha só, todo o lúmen do vaso preenchida por essa placa de aterosclerose, tá bom? Aqui, essa placa está tão arranjada que já formou até uma calcificação. Essa calcificação, gente, também é um tipo de acúmulo. Aqui, no caso, a gente chama de calcificação distrófica, que é uma calcificação que ocorre em lugares onde a gente tem células que estão morrendo, tá? Então, mostra que esse tecido ele foi lesionado e está lesionado há um bom tempo, porque já formou até uma calcificação. Então, aqui mostrando o vaso, e aqui dentro do vaso, ó, no lúmen do vaso, mostrando uma placa de aterosclerose bem organizada, tá? Então, aqui a gente vê que ainda tem um espacinho aqui, ó, que ainda pode ocorrer a passagem de um pouquinho de sangue, mas com o tempo isso aqui oblitera, tá? Então, ocorre o quê? O infarto dos tecidos que esse vaso iria irrigar. Aqui mostrando o acúmulo de colesterol também no cérebro, olha aqui, o que levou a um infarto, né, um AVC nesse paciente. Então, tá vendo esse branquinho, ó? É o acúmulo de colesterol aí no cérebro, tá? Então, causa o quê? Um entupimento desse vaso. Então, tudo que é irrigado por esse vaso vai infartar. Isso aqui é um AVC, tá? E aqui mostrando um vaso aberto, só que agora ele está no corte transversal, e a gente vê aqui, ó, no lúmen dele, o acúmulo desse colesterol, tá? Então, isso aqui é uma lipidose, tá? É um acúmulo de colesterol dentro do vaso. Um outro tipo de lipidose, de acúmulo de colesterol que pode ocorrer, gente, é na pele, no tecido subcutâneo. Isso ocorre em qualquer parte do corpo, tá, gente? Aqui, por exemplo, mostrando, acho que é um joelho, né? Aqui um cotovelo, tá vendo? Então, vocês já podem ter visto pessoas aí na rua que tem esse acúmulo de gordura, principalmente nessa parte aqui da região orbicular, né? Esse xantomelasma que a gente chama, que é o acúmulo de xantoma na região dos olhos, ele tem muita relação hereditária, então muita gente tem na família. Isso aí não causa nenhum problema, a não ser um problema estético mesmo, que pode ser agravado pelo alto consumo de dietas com alta consumo de colesterol, de gordura, de LDL, enfim. Pode ser ter esse acúmulo aumentado por conta disso, tá? Então, por ele ocorrer na região da órbita, a gente chama
de xantomelasma, tá? E xantoma quando ocorre em qualquer outra região do corpo, tá? Isso daí a gente pode remover a laser, pode remover cirurgicamente, tá? Mas normalmente o xantoma ele acaba retornando, tá? Porque acaba sendo uma condição genética, a pessoa tem predisposição para ter o xantoma, tá ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a degeneração hialina, que é o acúmulo de proteína dentro das células, tá? As proteínas, elas podem acumular porque elas são endocitadas, porque elas são produzidas em excesso, pode ocorrer por desnaturação do citoesqueleto ou proteínas virais que podem ser acumuladas quando o vírus infectam células. Vamos ver um exemplo de cada um dessa daí. Proteínas endocitadas, a gente vê muito isso em pacientes diabéticos, tá? Pacientes que têm proteinúria, o que é isso? Muita excreção de proteína na urina, tá? Então, essa urina do paciente, a gente fala que é uma urina em chope, tá? Porque ela parece um chope mesmo, ela é espumada, ela é amarela, né? Então, lembra muito o chope, a urina de paciente diabético. Proteinúria, tá? É quando a gente tem um aumento na excreção de proteína nas urinas, ocorre muito em paciente diabético. Então, quando a gente tem muita excreção dessas proteínas, essas proteínas elas podem ser endocitadas no néfron, tá? Lembra lá dos néfrons, né? Que compõem lá, então, o rim, né? Nós temos vários néfrons que são responsáveis pela absorção, né? De várias coisas, né? Então, o que que acontece? O néfron, gente, ele tem um corpúsculo renal, tem a parte proximal, o ducto distal e o ducto coletor, né? Então, o que que acontece? Essas proteínas endocitadas em pacientes que têm diabetes, elas são muito endocitadas nessa alça proximal aqui do néfron, tá? Então, quando a gente faz uma lâmina sobre isso, aqui na histopatologia, a gente consegue ver essas fibras aqui, ó. Vocês estão vendo essas fibras? Esses risquinhos aqui dentro do ducto proximal, isso aqui é o acúmulo de proteína dentro do ducto, tá? Aqui também, ó, cortadinha na transversal, a gente consegue ver o acúmulo dessas proteínas, que é muito comum em paciente diabético, tá? Aqui também no corte transversal, a gente consegue ver essas bolinhas, tá? Rosadinhas aqui, tudo isso aqui é acúmulo de proteína dentro desse ducto proximal, que faz parte do néfron, e a gente vai ver muito isso em pacientes diabéticos. Então, como ele libera muita proteína em excesso na urina, parte dessa proteína acaba sendo captada por essas células proximais e endocitadas, e ficam acumuladas aí, causando uma degeneração hialina nessa região. Degeneração hialina, lembrando que é acúmulo de proteína, né? Um outro exemplo de degeneração hialina é quando a gente tem proteínas produzidas em excesso. Por exemplo, o linfócito B, gente, vocês lembram lá que o linfócito B, quem não viu imunologia vai ver, ele é responsável, uma célula de defesa, né, que faz parte do nosso sistema imunitário, que ele é responsável por produzir os anticorpos. Então, quando a gente tem algum processo inflamatório no nosso organismo, por exemplo, essa célula, esse linfócito B, ele se diferencia numa célula chamada plasmócito, que são produtoras de anticorpos. Então, esses anticorpos, eles ficam acumulados no citoplasma desses plasmócitos. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente está mostrando um plasmócito, tá? Que é um linfócito B ativado, produtor de imunoglobulina, de anticorpos, tá? Então, a gente vê o citoplasma dele com essa coloração bem clarinha aqui, ó, vocês estão vendo? Como se fosse vesículas, né? Aqui a gente vê o núcleo dele escurecido, tá? Aqui, ó, mais ampliada, a gente vê um plasmócito, ó, e essa coloração clarinha dentro dele. O que que isso significa? Que teve uma infecção ou algum outro processo onde precisou da produção de imunoglobulinas,
né, que foram acumulados dentro desse plasmócito. Então, esse plasmócito ele está pronto para secretar. E é imunoglobulina, gente, são proteínas, tá? Então, por isso que é um tipo de degeneração hialina. Aqui a gente vê bem ampliado, com uma coloração aqui de hematoxilina e eosina. Então, a gente vê, ó, essas duas vesículas aqui bem ampliadas, mostrando o acúmulo aí de imunoglobulinas dentro do plasmócitos, tá? Então, esse é um outro exemplo de degeneração hialina que ocorre por quê? Por proteínas, no caso aqui imunoglobulinas, que foram produzidas em excesso e aí, no caso, estão prontas para serem utilizadas. Então, o nome desse acúmulo de proteína hialina dentro do plasmócito chama corpúsculo de Russell, tá? Por que corpúsculo de Russell? Porque foi Russell o descobridor desse acúmulo de proteína dentro dos plasmócitos, tá ok? Um outro tipo de degeneração hialina é quando eu tenho proteínas desnaturadas de citoesqueletos. O que é isso? Quais são os... Vamos relembrar um pouco do citoesqueleto, né, nas células. Nós temos aonde citoesqueleto? Nós temos fibras de actina, nós temos os microtúbulos que participam aí da divisão celular, nós temos filamentos intermediários. Então, tudo isso aqui são proteínas que fazem parte do citoesqueleto da célula. Então, quando essas células elas sofrem alguma lesão, ou por radicais livres, ou qualquer outro tipo de lesão, gente, que a gente já viu a etiologia, essas proteínas elas se desnaturam e acabam acumulando dentro do citoplasma, tá? Mostrando que essa célula está sofrendo alguma agressão. E o nome desse acúmulo de proteína a gente chama de corpúsculos de Mallory, tá? Aonde que a gente vai ver esses corpúsculos de Mallory? Principalmente em alcoólatras crônicos, em pacientes que têm esteatohepatite, como a gente viu lá, né, que é a inflamação causada pelo acúmulo da gordura lá, principalmente triglicerídeos, né, em carcinoma hepatocelulares. Então, essa desnaturação dessa proteína, esse acumulado, provoca um acumulado dentro das células, e quando a gente colore, a gente vê assim, ó, esses grumos, tá? Então, isso aqui chama de corpúsculos de Mallory, tá? Que nada mais é do que proteínas que foram desnaturadas do citoesqueletos, tá? Então, estimulado por algumas patologias que são mostradas aqui, tá ok? O último tipo de degeneração hialina que a gente vai falar é quando a gente tem um acúmulo de proteínas virais dentro de células infectadas. Então, vocês lembram lá da replicação viral? O vírus, ele entra na nossa célula, né? Ele usa o nosso DNA, o nosso maquinário para se reproduzir, e depois eles ficam aqui, ó, no citoplasma, né, da célula, para depois eles utilizarem de novo a membrana e fazer brotamento e infectar outros tipos celulares. Vocês lembram disso? Que vocês viram? Devem ter visto isso lá na microbiologia, né? Reprodução viral. E vocês vão ver isso também mais lá na frente, em DIP, vocês vão ver isso novamente, com certeza. Tá? Então, o que acontece? Esses vírus que utilizam esse maquinário aqui do nosso DNA, eles começam a se replicar dentro das células e eles se acumulam aqui no citoplasma das células, tá? Então, aqui eu estou mostrando o exemplo de uma doença chamada raiva humana, tá? O que acontece com a raiva humana? Esses vírus, eles infectam principalmente a região do hipocampo, lá no cérebro, tá? Então, nessa região do hipocampo, a gente tem uma camada chamada camada piramidal, tá? Então, nessa camada piramidal, quando o paciente ele está infectado pela raiva humana, esses vírus eles se reproduzem nessa camadinha lá no hipocampo. Então, quando a gente faz uma coloração específica, a gente consegue ver esse corpúsculo. Tá vendo esse rosinha aqui, ó? Tá? Que está aqui no citoplasma destes neurônios piramidais.
Então, esses corpúsculos a gente chama de corpúsculos de Negri. Eles são patognomônicos de infecção por raiva humana. O que é isso? Você só vai ver corpúsculos de Negri em infecções de raiva humana. Isso a gente fala que é patognomônico, que é característico daquela doença. A gente só vai ver naquela doença. Então, ampliando aqui o neurônio piramidal, a gente consegue ver no seu citoplasma o corpúsculo de Negri, né? Que é um acúmulo de proteína causada por quê? Pela proliferação dos vírus da raiva humana dentro aí do hipocampo, tá? Então, isso é um tipo de degeneração hialina, porque nós estamos falando de proteínas virais, tá ok? E agora a gente vai falar sobre um outro tipo de acúmulo. A gente vai falar sobre as pigmentações. O que são pigmentações? São substâncias coloridas, tá, gente? Tudo que se acumula de forma colorida no organismo, a gente vai dar um nome de pigmentação, tá? Então, a gente tem pigmentações exógenas, que vêm de fora do nosso organismo, e nós temos as pigmentações endógenas, que são as pigmentações que são produzidas pelo nosso organismo. Então, a gente vai falar sobre elas aqui, dando uma pincelada nas principais, tá? Pigmentações exógenas que vêm de fora, a gente vai falar um pouquinho do carbono e das tatuagens. Pigmentações endógenas, que são produzidas pelo nosso organismo, elas são classificadas em não hematógenas, ou seja, não tem nada a ver com sangue, e elas são classificadas também em hematógenas, quando ela tem a ver com sangue, e elas decorrem de onde? De pigmentações decorrentes da hemoglobina, do acúmulo de hemoglobina, tá? Então, não hematógenas, a gente vai ver aí a melanina, tá? E a lipofuscina, e hematógena, eu vou falar aí para vocês um pouquinho sobre a bilirrubina, tá? Quando a gente tem acúmulos hematógenos, gente, de origem do acúmulo da hemoglobina, de origem da hemoglobina, a gente pode ter pigmentações patológicas e não patológicas, tá? Às vezes elas são patológicas quando são produzidos em excesso, como no caso da bilirrubina, tá? Que a gente vai estudar aí um pouquinho sobre essa, mas nós temos pigmentações como a hematoidina e hematina, que elas são presentes só quando a gente tem processo patológico, como no caso da malária, por exemplo, que a gente vai ter o acúmulo desse tipo de coloração, tá? Só uma pincelada geral, a gente vai falar sobre elas. Pigmentações exógenas, então, que vem fora do organismo, nosso ambiente que é totalmente cheio de monóxido de carbono, né? De carbono aí, a gente tem o costume, o quê? De estar agora em Manaus, então, com essas queimadas todas, é só o que a gente está inalando, carbono, né? Então, o carbono que a gente inala, ele penetra no nosso pulmão, né? Ele entra pelo sistema respiratório, pela narina, vai pela traqueia e vai parar no pulmão. Então, lá nos nossos alvéolos pulmonares, nós temos os macrófagos alveolares. Esses macrófagos, eles estão lá para quê? Para limpar tudo que entra de sujeira dentro desses alvéolos pulmonares. Então, o macrófago alveolar, ele vai lá e fagocita esse carbono. Só que, gente, dentro do macrófago não existe metabolismo, não existe nada que vai quebrar esse carbono. Ele não tem metabolismo, não era para a gente estar inalando carbono. Então, o que acontece? O macrófago, ele vai lá e fagocita, só que ele não consegue degradar esse carbono que fica acumulado. Aonde que ele pode acumular? Ele pode se acumular dentro do pulmão, tá? Então, aqui a gente está vendo, ó, uma lâmina mostrando várias partículas que foram fagocitadas por esses macrófagos dentro do pulmão, tá? Mas eles também podem se acumular em linfonodos regionais aí, que ficam localizados aí no tórax, tá? E aqui mostrando um acúmulo, né, macroscópico, aqui é um pulmão, tá, de um paciente, mostrando o acúmulo de carvão. Esse carvão também pode vir oriundo do próprio cigarro, ele pode vir do meio ambiente,
tá? Então, pode vir pacientes que trabalham em mineradoras, que, por exemplo, que fazem queimas de carvão, esse carvão que a gente usa em churrasqueira, eles são preparados e às vezes são preparados de formas não corretas, onde as pessoas não usam máscara e acabam inalando grande quantidade de carvão. Esses carvões eles não saem, eles não têm como ser removível do pulmão e eles acabam acumulando, tá bom? Outro tipo de pigmento exógeno, externo, são as tatuagens. Então, tatuagens são pigmentações onde são inseridas aí na derme, né? Pigmentos que são inseridos na derme por agulha, e esses pigmentos, eles também são fagocitados por macrófago. Então, aqui a gente consegue ver um macrófago com citoplasma cheio de pigmento, tá? E esse macrófago, ele também não consegue digerir essa pigmentação, e por isso que a tatuagem fica de eterno. Por quê? Porque esse pigmento ele não consegue ser metabolizado, tá? Então, esse pigmento ele vai ficar tanto no macrófago, em todos os macrófagos da derme, a maior parte fica nela, mas também pode ficar nas células do endotélio, nos fibroblastos e no interstício, tá ok? Então, tatuagem também é um tipo de pigmentação exógena, que vem de fora, que não é produzido pelo nosso organismo. Então, agora a gente vai falar de pigmentações que são produzidas pelo nosso organismo, e no caso não hematógenas, que não tem nada a ver com hemoglobina. E aqui eu vou dar um exemplo de melanina. A melanina é um pigmento que é produzido pelos queratinócitos, pelos melanócitos, perdão, que ficam na membrana basal do nosso epitélio. Então, nós temos pessoas que têm produção de grande quantidade de melanina e têm a pele mais escura, e pessoas que têm quantidade menor de melanina, que são as que têm as peles mais claras, os asiáticos em geral, né? Então, o que acontece? O melanócito é uma célula especializada em produzir a melanina, ele produz a melanina que é liberada aí nos queratinócitos e vão dar a coloração da nossa pele, tá? Existem fatores que interferem na produção de melanina, fatores genéticos. Então, a gente sabe que pessoas que têm origens africanas, que têm origens negras, né? Então, elas vão ter maior produção de melanina do que pessoas que têm origem asiáticas, por exemplo, europeia, né? Os hormônios interferem na produção de melanina. Então, por exemplo, mulheres grávidas que têm aquelas manchas no rosto, que eu vou mostrar para vocês, são produzidas pelo hormônio, né? Então, aumenta a produção de melanina aí. Processos inflamatórios, tá? Locais, também causam a produção de melanina. Então, vocês vão ver que lesões de pele, por exemplo, onde vocês bateram, elas vão ficar escurecidas e com o tempo elas vão clareando, tá? Fatores ambientais, pessoas que pegam muito sol, por exemplo, elas têm um aumento na produção de melanina também. Fatores químicos também podem causar. Então, por exemplo, a gente tem o uso aí de alguns... como é que passa na pele do sol, gente? Esqueci o nome. Bronzeadores, né? Que são bronzeadores químicos, né? Que produzem o estímulo, né? De melanina, tá? Na pele. Fatores alimentares também podem causar. Então, por exemplo, a gente vê muita criança aí que faz uso de beta-carotenos, como cenoura, como abóbora, né? Elas vão ficando meio amarelinhas, né? Que são produzidas aí por fatores alimentares também, tá? Então, os melanócitos que ficam aqui na camada basal da pele, eles que produzem essa melanina, tá? Então, essas melaninas, elas também são fagocitadas por macrófagos teciduais, e no caso de algumas lesões, em lesões de peles, por exemplo, onde eu tenho uma grande produção de melanina, existem lesões de peles, por exemplo, nevos, que eles são escurecidos, né? Então, existe um aumento de produção de melanina nessas lesões, que são fagocitados pelos macrófagos, e eles ficam aí, ó, no meio do tecido, tá? Então, isso aqui a gente está mostrando
uma lesão mesmo, tá? Então, a gente vê o acúmulo de melanina. Olha aí como toda pigmentação, ela traz uma coloração. Isso aqui, gente, em preto, a gente não coloca nenhum tipo de coloração no laboratório para ficar em preto. Ele é preto mesmo, tá? Então, uma pigmentação. Ele tem cor própria. Ninguém precisa corar eles, não, tá? Então, esses macrófagos, quando fagocita essa melanina, eles recebem um nome especial chamado melanomacrófagos, tá? Então, dá essa pigmentação às lesões, tá? Então, em relação à melanina, a gente pode ter alterações na cor de pele, que são chamadas de discromias. Então, a gente pode ter acromia, que é o quê? A ausência total de melanina, no caso do albinismo. Nós podemos ter a hipocromia, que é a diminuição na produção de melanina em algumas regiões, tá? No caso aqui desse paciente com vitiligo, tá? Nós podemos ter a hipercromia, que é o aumento da produção de melanina, no caso de melasma em grávidas, que é estimulado pelo hormônio, efélise, que são essas famosas sardinhas, né, que a gente tem no rosto, que também é estimulado por fatores ultravioletas, quando a gente pega muito sol, e também tem propensão genética, né? Tem gente que já tem efélides, mas elas podem ser acentuadas com acúmulo de pegar sol, né? E aqui, no caso, uma lesão chamada melanoma, que é uma lesão maligna de pele, onde a gente vê também um aumento, uma hipercromia, tá? São exemplos de hipercromia. E agora a gente vai falar sobre pigmentações derivadas de hemoglobina, que também são produzidas, né? São endógenas, mas agora derivadas da hemoglobina. E já que a gente vai falar de pigmentações derivadas de hemoglobina, vamos relembrar um pouquinho do que é hemoglobina, né? Desculpa, gente, do que é hemoglobina, tá certo? A hemoglobina, gente, ela fica na forma de tetrâmero, né? E elas estão contidas dentro das hemácias, que são células anucleadas e que dão a nossa cor vermelha ao sangue. Então, elas variam de mulher para homem na quantidades, tá? Mas uma hemácia, ela tem cerca de 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Então, você pensar que aqui dentro tem uma hemoglobina é errado. Aqui tem 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Imagina a quantidade de oxigênio que uma hemácia é capaz de transportar, né, gente? É muito. E uma hemácia tem uma vida, né, de 120 dias. Então, o momento que ela é produzida até a sua morte, que chama hemocaterese, que é a vida útil da hemácia, é decorrente, ela tem a vida de 120 dias, do momento que ela é produzida até o momento onde ela morre, tá? Então, imagina só, aqui a gente tem uma molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina ela é formada por 4 globia, tá? Então, nós temos 4 globina, a beta-1, a alfa-1, a beta-2 e a alfa-2, tá? Então, tudo isso aqui são proteínas, essa globina, ela é proteína, e aqui no centro de cada globina, a gente tem um grupamento M, tá? Então, a gente chama isso aqui de anel porfirínico, para quem não lembra, e o grupo M, ele é constituído por o ferro e por uma porfina, tá? Qual o papel desse anel porfirínico, né? Qual o papel desse grupamento M? É onde o oxigênio ele vai se ligar, né? Então, o ferro, o oxigênio ele se liga a esse grupamento M, né? E ele vai ser transportado pela hemoglobina. Isso aí é só para relembrar. Aqui é para vocês relembrarem, lembrando lá que eu falei para vocês que a vida útil de uma hemácia é de 120 dias, então elas são produzidas também, isso aqui é para relembrar, tá, gente? São produzidas lá na medula óssea vermelha, certo? Lembram disso? Num processo chamado de eritropoiese, que é a formação aí das hemácias. Essa hemácia ela vai para o sangue,
certo? E fica 120 dias circulando. Depois de 120 dias circulando, o que vai acontecer? Ela vai morrer. E aonde essa hemácia ela é degradada? Ela é degradada dentro dos macrófagos, do macrófago do baço, do fígado e também da medula óssea vermelha, tá ok? São os lugares onde há degradação dessa hemácia. Por que eu estou revisando isso? Porque quando essa hemácia ela é degradada, gente, ela se transforma em vários tipos de pigmentação, tá? Então, a primeira pigmentação decorrente da degradação aqui da hemácia, olha aqui, a gente vai ter a biliverdina, tá? Essa biliverdina, gente, ela decorre do quê? Da hemácia que foi quebrada, liberou o grupamento M, esse grupamento M, que era formado pela porfina e pelo ferro, ele também é degradado em porfina e em ferro, olha o ferro saindo aqui, tá? E a porfina para cá, essa degradação vai dar origem à biliverdina, que é um pigmento esverdeado. Depois continua a degradação dessa biliverdina e a gente vai dar origem à bilirrubina, que vai dar um pigmento acastanhado. E aí eu quero chamar a atenção de vocês dessa bilirrubina, tá? Por quê? Porque essa bilirrubina, ela dentro aqui do macrófago, né, de onde ela está sendo degradada, ela é uma bilirrubina da forma não conjugada. Para ela ser transportada para o fígado, onde vai ocorrer o seu metabolismo, ela precisa se ligar à albumina. Lembra a albumina, gente? A albumina, ela faz parte de onde? Ela faz parte do nosso sangue, né? Ela é uma proteína que vai se ligar à bilirrubina aqui e vai transportar ele através do sangue para o fígado. Então, no fígado, a gente vai ter uma bilirrubina conjugada, tá ok? Esse ferro que sai daqui, ele vai voltar lá para a medula óssea, onde ele vai ser utilizado para a formação de novas hemoglobinas, tá ok? Sintetizando para vocês. E essa bilirrubina aqui, conjugada no fígado, ela é liberada aqui para a vesícula biliar. Olha aqui a nossa vesícula biliar, né? E para que serve essa liberação dessa bilirrubina? Ela vai fazer parte da coloração tanto das fezes quanto da urina. Então, o que vai dar cor à nossa fezes e à nossa urina? A bilirrubina que é liberada pela vesícula. Então, ela vai tanto para o intestino quanto para os rins formar a coloração das fezes e da urina. Então, vamos entender por que eu precisei relembrar isso daqui para vocês, tá? Porque agora a gente vai estudar as pigmentações derivadas da hemoglobina, tá ok? Então, essas pigmentações, elas podem ser divididas em pigmentos biliares, tá? E aí é a bilirrubina, que eu mostrei aqui para vocês, ó, um pigmento biliar, tá? A bilirrubina. Nós temos a hemosiderina, que eu vou falar para vocês. Esses dois pigmentos aqui, eles estão presentes normalmente, mas eles podem ser patológicos quando estiverem em excesso. Ainda em pigmento derivados da hemoglobina, eu tenho a hematoidina e tenho a hematina. Esses dois pigmentos eu não vou dar para vocês. Eles, quando estão presentes, eles são sempre patológicos. E aonde que a gente vai ver esses pigmentos? Infecções de esquistossomose e infecções por malária, tá? Então, esses dois pigmentos nós não vamos ver aqui agora. Nós vamos concentrar aqui nos pigmentos biliares e na hemosiderina, tá? A bilirrubina, então, eu mostrei para vocês aonde que ela é produzida. Nós temos a bilirrubina que fica da forma não conjugada, a bilirrubina conjugada e a bilirrubina que é liberada aqui depois da vesícula, certo? Então, o que acontece? Aonde que eu tenho a coloração da bilirrubina? Eu posso ter em lesões
pré-hepáticas, em lesões hepáticas e em lesões pós-hepáticas. Em lesões pré-hepáticas, eu vou ver aonde? Em pacientes com crises hemolíticas. Significa o quê? Vamos voltar lá. Bilirrubina em lesões pré-hepáticas, ou seja, não chegou no fígado ainda. Aonde que a gente vai ver o acúmulo dessa bilirrubina? Em paciente que está tendo muita degradação de eritrócitos, certo? Então, são pacientes o quê? Ou hemofílicos, ou pacientes que estão recebendo uma grande transfusão sanguínea, tá? Então, se eu tenho uma grande degradação de eritrócitos, né, eu vou ter uma grande acúmulo de bilirrubina aqui da forma não conjugada, tá ok? Então, aqui é a origem pré-hepática do acúmulo da bilirrubina em crises hemolíticas, por exemplo, em pacientes que fazem grande transfusão de sangue. Quando eu tiver acúmulo de bilirrubina hepática, significa o quê? Que eu estou tendo alguma lesão no fígado que não está conseguindo metabolizar essa bilirrubina e ela está acumulando aqui no fígado, certo? E obstrução pós-hepática significa o quê? Que essa bilirrubina ela já saiu do fígado e ela já foi lá para a bile, né? Lá, e aí a gente pode ter uma obstrução biliar, por exemplo, por um cálculo ou por uma lesão, tá bom? E aqui, olha só a bilirrubina acumulada, gente. Tá? Aqui mostrando dentro dos hepatócitos. Então, aqui em lesão hepática, né? Então, a gente consegue ver, tá vendo tudo isso em castanho? É o acúmulo de bilirrubina. Como eu falei para vocês, as pigmentações, elas têm uma coloração acastanhada. E aqui, em aumento maior, a gente vê esse acúmulo de bilirrubina aí nos hepatócitos, tá ok? Por que essa bilirrubina ela é importante, gente? Como eu falei para vocês, a gente vai ter bilirrubina acumulada, tá, gente? O problema é quando ela é acumulada em excesso, tá? O paciente com acúmulo de excesso de bilirrubina, ele vai ficar todo amarelado, tá, gente? Então, ele vai ter uma icterícia. A gente vai ver olha que o olho dele é amarelado. Então, vamos lembrar lá, paciente com cirrose, paciente que tem algum problema, que está com alguma infecção viral no fígado, que está com hepatite, por que ele fica ictérico? Por que ele fica com essa coloração amarelada? Porque teve o acúmulo de bilirrubina no fígado e em todas as regiões do organismo, tá? Então, isso leva a uma icterícia. Quando a gente vê paciente ictérico, a gente já suspeita que alguma coisa no fígado dele já não está legal, tá ok? Um outro problema também, que vocês já ouviram falar e muito também, é icterícia neonatal. O que é icterícia neonatal? O nenenzinho, gente, quando ele nasce, muitos deles, o fígado dele ainda não está amadurecido. Então, ele não consegue converter aquela bilirrubina não conjugada em conjugada. Então, esse acúmulo dessa bilirrubina causa uma icterícia neonatal. Então, o bebê ele fica todo amareladinho também, né? Fica com o olho amarelo, fica com a pele toda amarela. Isso é muito comum em 80% dos recém-nascidos pré-termos, ou seja, que nasceram antes do tempo, e ocorre em 60% dos pacientes, dos recém-nascidos termos, ou seja, que nasceram durante o tempo normal. Então, é muito comum, tanto em pacientes, em bebezinhos que nasceram pré-termo ou a termo, no tempo ou antes do tempo, tá? Então, essa bilirrubina, ela acumula no sangue do bebezinho. Como é uma bilirrubina não conjugada, ela é lipossolúvel. Então, ela acaba indo parar onde? Na barreira hematocefálica, tá? Então, o problema desse excesso, dessa icterícia neonatal, é que pode causar dano no encéfalo do bebezinho, chamado de Kernicterus, tá? Podendo levar a paralisia cerebral, perda de audição e várias outras patogenias. Então, o que a gente quer colocando o bebezinho na luz azul? Né? Degradar
essa bilirrubina que está no bebezinho e evitar que ele evolua aqui para kernicterus, tá ok? Então, tá aí 2 exemplos de bilirrubina, do acúmulo de bilirrubina. E, por último, o acúmulo hematógeno, que a gente vai falar, é a hemosiderina. A hemosiderina, gente, ela resulta na degradação da hemoglobina que contém o ferro. Também é um tipo de pigmento derivado da hemoglobina, tá ok? A gente sabe que o ferro, gente, ele é muito importante na função celular. Ele transporta o oxigênio, ele transporta o elétron, ele participa da síntese de DNA, tá? Porém, o ferro, gente, não é bom em excesso, tá? Quando ele está em excesso, ele se torna tóxico às células, tá ok? E eles podem se acumular nas nossas células, formando esses grânulos de hemosiderina, tá? Levando à hemosiderose, que são acúmulos de pigmentos de hemosiderina, que pode ser localizada ou também generalizada, tá? E eu vou mostrar para vocês um exemplo de hemosiderose localizada, que é muito palpável para vocês, que é quando a gente sofre qualquer impacto, qualquer batida, tá? Então, a gente tem um acúmulo, olha só, o que é isso aqui? Quando a gente bate, gente, alguma coisa, ou provoca ali no local um foco de hemorragia, né? Esses capilares locais, eles acabam sendo lesionados e o sangue, ele extravasa para o tecido. Então, nesse sangue tem o quê? As hemácias, que contêm as hemoglobinas. Então, os macrófagos teciduais vão lá e fagocitam, né? Essas hemácias, tá? Então, quando eles fagocitam, dentro dos macrófagos, acontece igual aconteceu lá no fígado, a degradação da hemoglobina, formando variações de cores. Então, essa hemoglobina, na primeira degradação dentro do macrófago, ela se converte numa hemoglobina desoxigenada. E aí a gente vai ter tipo meio um roxinho, assim, uma lesão meio roxeada. Com o tempo, de 4 a 6 dias, né? Ela vai ficando mais azulada, com 7 a 10 dias vai ficando mais esverdeado, e tudo isso vai ocorrendo pela degradação da hemoglobina. Então, essa hemoglobina, ela vai se degradando, se transformando em biliverdina, se degrada mais ainda e se transforma em bilirrubina, né, de 10 a 12 dias, então fica uma coloração mais amarelada. Continuando a degradação, ela vai ficando mais acastanhada, e aí é que a gente tem o acúmulo de hemosiderina, que é uma coloração mais acastanhada. Esse espectro equimótico de Legrand do Soulet, ela foi vista, onde que a gente vê isso? No hematoma, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente vê o hematoma com diversas colorações, uma mais acastanhadinha, voltando já quase à normalidade, de 18 a 21 dias. A gente vê aqui já com uma hemoglobina já desoxigenada, né? Mais ali roxeada, né? Então, a gente vê aqui mais verdinha, então a gente vê mais acúmulo de biliverdina, né? Então, todo esse espectro equimótico ocorre pela degradação da hemoglobina, tá? Então, bem palpável para vocês. Agora, vocês já sabem por que os hematomas têm essa coloração variada, tá ok? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Me dá um oi aí, que a gente está quase acabando. Tudo bem? Oi, prof, eu tô para minha parte. Tá acompanhando? Tudo bem? Acompanhando, sim. Juro que tá acabando, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Então, tudo que a gente viu até agora, a gente está falando de adaptação celular, a célula acumulando alguma coisa dentro dela, tá bom? Então, agora a gente vai falar de adaptação quando a célula ela muda o seu mecanismo, que regula o seu crescimento. Então, a célula ela pode aumentar de tamanho frente a uma agressão e ela pode diminuir de tamanho, tá? Então, essa alteração de volume celular a gente chama de hipertrofia, quando ela aumenta de volume, e de atrofia, quando ela diminui de volume, tá bom?
E as células, elas podem sofrer alteração no número de células. O que é isso? Ela pode ter uma hiperplasia, que é o aumento de números de célula, ou uma hipoplasia, uma diminuição do número de célula, tá? Então, quando eu tenho um estímulo, essa célula ela pode hipertrofiar, aumentar de tamanho, ou ela não aumenta de tamanho e ela se divide. Então, ela causa uma hiperplasia, tá ok? Então, quando eu falo de hiperplasia e hipoplasia, eu estou falando na alteração do número de células. E quando eu falo de hipertrofia e atrofia, eu estou falando na alteração do volume de células, tá? Então, por exemplo, na hipertrofia, aqui eu tenho tecido normal e aqui as células hipertrofiadas com aumento de volume. Por que isso acontece? Porque aumenta a síntese de componentes estruturais dentro da célula. Eu aumentei a demanda àquela célula, então aquela célula ela aumenta de volume, de estrutura, para compensar aquele ganho de estímulo. Então, é isso que acontece muito na musculação. Ó. Eu tenho aqui um paciente normal e aqui um paciente hipertrófico. Por que a musculatura aumentou o volume das células? Para compensar o aumento da demanda que esse paciente teve com a musculação, tá? Acontece, por exemplo, quando eu tenho estímulo hormonal também, tá? Então, por exemplo, na gravidez, o útero ele aumenta de volume, tá? Para quê? Para compensar aí o bebezinho que está desenvolvendo aí dentro. Então, ocorre uma hipertrofia no útero da mulher, de acordo com demanda de estímulo hormonal. Então, aqui um útero gravítico, olha o tamanho do útero, e olha o tamanho do útero normal. Aqui um útero normal, olha como as células são bem pequenininhas. E aqui um útero gravítico, olha o tamanho das células, gente, no mesma proporção, no mesmo tamanho da microscopia, tá? Então, as células ficam hipertrofiadas. Olha o útero como fica hipertrofiado, porque está um útero gravítico, tá ok? A hipertrofia muscular, né, como eu falei para vocês. Aqui uma hipertrofia que aconteceu na bexiga por conta do aumento da próstata, tá? Então a bexiga ela fica hipertrofiada porque ela precisa ter mais força para mandar essa urina por essa uretra, né? Porque essa uretra está estreita, tá? Então aqui uma hipertrofia patológica, ok? Uma hipertrofia cardíaca, quando isso acontece? Por exemplo, quando eu tenho uma aterosclerose que provoca uma necessidade do coração ele hipertrofiar para poder mandar mais sangue para esse vaso que está obliterado, tá ok? Então, olha como é que fica a parede dele bem espessa, tá? Então, aqui uma hipertrofia do tipo patológico também. Aqui, hipertrofia, aqui mostrando normal a musculatura, tá, gente? E aqui mostrando a musculatura hipertrófica. É o mesmo aumento. Esse aumento é o mesmo desse. E esse aumento é o mesmo desse, tá ok? Então, a gente consegue ver a hipertrofia, que é patológica, porque aconteceu por algum estímulo aí demasiado, tá? Hipotrofia é ao contrário da hipertrofia, tá? Então, onde que a gente vai ter a atrofia? Por exemplo, aqui a gestante, ela já teve o bebê, né, no pós-parto, então essa musculatura, ela atrofiou. Então, a gente tem uma atrofia, uma diminuição dessa musculatura, tá? Decorrente da degradação dos componentes estruturais celulares. E a gente também, essa atrofia também pode ser fisiológica, quando eu tenho uma atrofia programada. Por exemplo, aqui eu tenho um cérebro normal, tá vendo? E aqui eu tenho um cérebro atrofiado decorrente da senescência, da idade, da velhice, tá? Causa uma atrofia aí cerebral e ó, os giros começam a ficar mais acentuados, a gente consegue ver esses espaços que a gente não via no cérebro normal. Por quê? Porque as células, os neurônios aqui foram atrofiando, tá ok?
Essa atrofia, ela pode ocorrer por desnutrição, por diminuição do suprimento sanguíneo, tá? Por exemplo, um cérebro, uma musculatura que hipotrofia, ela pode acontecer pela hipóxia, por desuso. Por exemplo, esse paciente aqui que fraturou o membro, ele para de usar essa musculatura, pode ocorrer a atrofia muscular. Pacientes acamados, eles devem fazer fisioterapia para evitar atrofia por desuso. Por desenervação, por exemplo, pacientes tetraplégicos, que a gente vê que a perna fica fininha, né? Ocorre por quê? Porque ocorreu a desnervação. Então, essa hipotrofia, ela pode ser patológica decorrente desses estímulos, tá? Então, aqui a gente está mostrando a fibra muscular, só que cortado na vertical, tá, gente? Num corte transversal. A gente vê aqui as células musculares normais, tá? E aqui a gente vê elas hipotrofiadas. Olha a diferença de tamanho, gente. Isso é uma hipotrofia mostrada na histopatologia, tá? Já a hiperplasia é o aumento do número de células. Então, aqui eu tenho um tecido normal e um tecido hiperplásico. Essa hiperplasia, ela também pode ser patológica e fisiológica, pode ser de origem hormonal, por exemplo, a hiperplasia que ocorre nas glândulas mamárias durante a lactação, e ela pode ser uma hiperplasia compensatória, por exemplo, eu fiz aqui, tirei um pedaço de fígado para poder fazer uma doação, por exemplo, e esse fígado, ele se regenera, tá? Porque os hepatócitos, eles têm essa capacidade compensatória, tá? Então, isso é uma hiperplasia, é o aumento de números de células, tá ok? Pode ocorrer por estímulo hormonal, por exemplo, o estímulo do TSH, né, que pode causar aí uma hiperplasia na tireoide, né? Se eu tenho um aumento na produção do TSH, eu posso ter um aumento na hiperplasia da tireoide, ou do estrogênio, por exemplo, durante o período menstrual, né? Então, durante o período menstrual, o que acontece? Eu tinha uma hiperplasia, o nosso útero, né? Ele faz com que ocorra uma hiperplasia, e aí esse endométrio, ele descama durante a menstruação, né? Então, se eu tenho uma diminuição na produção do estrogênio, eu posso ter, por exemplo, uma hemorragia aí fora do período menstrual, tá? Então, ocorre uma hiperplasia, que pode ser hormonal normal ou patológico, se for uma produção exagerada aí do estrogênio. A hiperplasia no HPV, eu mostrei para vocês a produção daquelas verruguinhas, tá? Então, são causadas pelo aumento do número de células, né? Aqui mostrando no pênis, né? Então, decorrente de infecções virais, eu também posso ter hiperplasia. E, por último, eu tenho uma adaptação celular do tipo metaplasia, onde as células fazem com que ocorra uma alteração no seu metabolismo, no seu mecanismo de crescimento. Essa metaplasia, gente, ela é muito doida. Por quê? Porque eu tenho um tipo celular que se transforma em outro tipo celular. Aqui, no caso, eu estou mostrando células colunares que se transformaram em células escamosas. Por que isso acontece? Em pacientes tabagistas, que são tabagistas crônicos, né? Eles estão o tempo todo liberando o quê? Fumaça, quentura, nicotina, né? Para essa traqueia. Então, o tecido dessa traqueia, ele não suporta. Olha como é que é o tecido dessa traqueia. São células ciliares, colunares, produtoras de muco, né? Com as células caliciformes, cheias de cílios. Então, essas células, elas não suportam o estímulo que esse cigarro está dando. E aí, o que acontece? Sabiamente, o nosso organismo é muito sábio, elas se convertem em células escamosas, semelhantes ao tecido epitelial. Olha aqui, as células colunares se transformando em células epiteliais, escamosas. Por que isso acontece? Porque esse tecido, ele se torna mais resistente a essa injúria. E menos resistente, esse é um contraponto às infecções. Por quê?
Porque como eu não tenho cílios, não tenho muco, tudo que entra na traqueia acaba passando para o pulmão. Então, esse paciente acaba sendo mais propenso a ter infecções, tá ok? Então, essa mudança de um tecido para o outro se chama metaplasia e é um tipo de adaptação também. Então, aqui mostrando a lâmina, ó, de células colunares se transformando em células escamosas. E aqui, ó, células colunares se transformando em células escamosas, tá? E por que que isso acontece, né? Por que que essa metaplasia acontece, né? Como que uma célula pode se transformar em outra, né? Então, relembrando que nos nossos tecidos nós temos as células mesenquimais que são pluripotentes, né? Então, conforme o estímulo que ela recebe, né, essas células elas podem se converter a tipos celulares diferentes. Então, o cigarro, essa agressão que o cigarro produz, faz com que essas células pluripotentes se transformem em outros tipos celulares, tá? Então, uma coisa que não era esperado nesse tecido acaba acontecendo. Agora, lembrando que é uma adaptação celular. Então, se a gente tira o estímulo do cigarro, essa célula passa a voltar à normalidade, tá? Ela passa a ser células colunares ciliadas, tá ok? E aqui a nossa bibliografia da aula, eu coloquei algumas aulinhas do YouTube que vocês podem estar olhando para instruir, para ajudar. O livro, toda a metodologia da aula, como eu falei para vocês, a partir daqui para frente, a gente vai usar o Borriolo, tá? Então, a nossa bibliografia principal, menos desculpa, gente, o Robbins, tá? Menos a primeira aula que a gente utilizou o Borriolo, tá ok? Essa aula eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Em PDF, tá ok? E quem quiser também assistir essa aula presencial na sexta-feira e quiser, não tiver a possibilidade de ir, 2 horas eu estarei lá na sala 2.5, tá ok? Tudo bem, Luiz, Tilmer, Amanda? Tudo certo? Tudo certo, professora. É muita informação, né, gente? Se vocês forem pegar o livro de patologia, vocês vão... Já até ficou escuro aqui para mim. Amor, tu acende a luz aí, que eles não estão nem me vendo mais. Tá? Ai, gente, agora que eu vi que eu estava sem vídeo. Vocês só estavam me escutando, né? Poxa vida, eu esqueci de ligar o vídeo. Vou ligar aqui, só para vocês me verem na despedida, então. Eu achando que eu estava com vídeo aqui, eu já estava no escuro aqui, tá? Essa aula eu vou disponibilizar para vocês. Como eu disse para vocês, é uma matéria... Olha, a Luísa até resolveu aparecer também. Tudo bem, Luísa? E aí é uma matéria ampla, mas eu tentei sintetizar. Isso aí é a síntese, tá, gente? Da matéria, tá? Então, quando vocês forem estudar, estudem baseado no que foi dado, para vocês não se perderem e não ficarem loucos também, tá bom? E aí, a nossa próxima aula, com certeza, será presencial já. E a aula presencial facilita muito, né, gente? Porque a aula online, eu sei, dá um soninho, né? É meio difícil. E aí, a gente também pode ir tirando as dúvidas na aula presencial sobre hoje também. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida agora, se não, fiquem à vontade. Para curtir o feriado, né? Alguma dúvida, gente? Eu vou tentar tirar as dúvidas na aula presencial que tiver na próxima. Mais fácil, né? Tá bom? E eu vou disponibilizar a aula agora para vocês, que aí vocês vão ter elas para a aula para poder acompanhar isso, o estudo de vocês. Tá bom, gente? Um beijo, bom feriado. Até a próxima aula, então. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.